Hoje, com a graça do Senhor, vamos terminar o livro 3. Ai, Jesus, não aguento mais esse livro. Então, vamos lá para a página 56, acabar com esse sofrimento desse livro. Pode pegar. Tá. Vamos acabar esse livro para a gente começar o livro 4 de uma vez. Então, semana que vem a gente começa o livro 4. O bom é que quem já encomendou o livro não chegou, vai dar tempo de chegar o livro, né? Em biologia, pelo menos, dá tempo. O livro 4 de vocês é bem tranquilo. Vou pegar para mostrar para vocês. Vai começar o livro 4 hoje, senhor? Não, livro 3. Obrigado. Teu livro não chegou ainda? Não, é que eu não quero começar hoje. Não. Hoje a gente vê o último conteúdo do 3. E aí... E aí, semana que vem a gente começa o 4. Pessoal, a Sara, a Luísa e a Stephanie, deem uma mexidinha na câmera de vocês, porque eu acho que a câmera se desligou. Então, Voltou, Sara? Oi? Voltou. Eu acho que às vezes elas se desligam sozinhas também, né? O livro 4 de vocês é muito tranquilo, comparado com esses outros. Ó, ele tem o sistema urinário, o sistema genital, depois sistema endócrino, sistema nervoso, sensorial e as noções de primeiros socorros. Então, é tranquilaço, assim. Só que esse 3 era enorme, né? A gente viu nesse 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conteúdos. Oi. Posso ir no banheiro antes de começar a aula? Rapidinho? Pode. Tá? Então, o livro 4, né? Que na realidade é o 8. Semana que vem a gente começa. Tá? E hoje a gente finaliza com a graça o livro 3, né? Que é o 7. Então, lá na página 56, o último sistema do livro 3. Com a graça de Deus. Ai, Jesus. Bom. Não, semana que vem a gente não começa nada. Semana que vem é recesso. Semana que vem é recesso, senhor. Semana que vem é recesso. Agora que eu fui olhar aqui o cronograma para dizer para vocês até quando a gente iria com o livro 4 e... Semana que vem é recesso. Na outra semana, então, a gente começa o livro 4. Vai dar mais tempo ainda de quem encomendou o livro e o livro não chegou, do livro chegar. Tá? Então, aqui, ó. Então, sistema cardiovascular. Né? Bem, quais são os órgãos que fazem parte do sistema cardiovascular? Coração. Coração. E? Só o coração? Tem coração. 2 corações. Essa. As veias. As veias. Então, a gente tem o coração, os vasos sanguíneos, né? Que os vasos sanguíneos eles vão ter diferentes calibres e aí os nomes vão modificar. E, claro, né, o tecido sanguíneo, que é o que vai correr ali pelo coração e pelas veias, que nem diz o Luiz, né? Pelos nossos vasos. Bom, então começando pelo coração, né? Ele é formado principalmente por tecido muscular, estriado, cardíaco, né? Aquele tecido que ele existe só para esse órgão, né?
ele é denominado de miocárdio. Quem é denominado de miocárdio? O músculo, o tecido muscular estriado cardíaco, tá? Então, o miocárdio é o tecido que forma o nosso coração, tá? Esse músculo, ele vai ter uma membrana que vai proteger, né, o coração. Então, pela parte externa, né, do nosso coração, existe uma membrana chamada pericárdio, tá? Então, seria uma película protegendo lá o nosso coração. Então, fazendo aquele mesmo exemplo, aquela mesma analogia que eu fiz lá dos pulmões, quando a gente vai levar um bolo lá para a escola e a gente passa um papel filme no bolo para o bolo não sujar nosso material, tá? O coração tem esse papel filme, que é o pericárdio, tá? Bom, o nosso coração, então, se a gente olhar de fora, né? Quem aqui já comeu coração de galinha? Eu não gosto, é horrível. Não gosta? O pessoal que é Eu vegetariano. amo coração de galinha. Eu gosto também. Professor, tu tem noção pra comer 3 coração de galinha? Tu matou 3 galinhas? Pra comer 3 bifes de peito de frango, tu matou 3 frangos. Exatamente, senhor. O bagulho é virar vegano. Então, eles matam e vendem as partes. É errado? É. Se a gente entrar na história de matar os animais, Mas, ô, senhor, todo olha a diferença do processo. peito de frango pro coração de frango, senhor. Sim, mas É triste. o animal É já triste. morreu. Por que a gente não come coração de vaca? Come Eca, nossa. coração de Vou vaca. virar Tem coração vegetariano. de vaca pra vender. Pô, tem rabo de vaca, mano. Né? Come sim. Né? Se a gente entrar na conversa do maltrato para os animais e não comer por isso, realmente, né? Mas se a gente pensar na outra parte, os animais que eles vendem as partes, tem que vender todas as partes, né? Já que matou, que venda todas as partes. Senhor, antigamente, eu morava lá no cassino, né? Aí minha ex-vizinha, ela comia gato, velho. Ah, não. Aí... Ela matava os gatos pra comer. Ah, não, aí já é demais, né? Porque aí tem doenças também que a gente não processa, né? A gente tinha que botar colher no nosso gato pra ela não comer. Se a gente pensar no modo bem vegetariano de ser, se matou o porco, por que não pode matar o gato? Né? Se não matou o gato, então não mata o porco. Não mata nenhum dos dois, na minha opinião. Então, é isso que eu falei. Se não matou o gato, não mata o porco. Mas, se a gente pensar culturalmente, né? Culturalmente é muito mais normal pra gente matar um porco do que matar um gato, né? Pra se alimentar. Mas, não, senhor, eu prefiro pensar na teoria de que eles cortam um pedaço, põem hipoglós pra crescer mais um pouco do pedaço, pra não matar o bicho. Tá bom, aí o bicho passa mais trabalho ainda, sofre mais, né? Mas aí É não bem morre, pior, senhor. Luigi. Não morre. Senhor, a anestesia tá aí, né, senhor? Tá, não, então, por que eu falei do coração do frango? Porque olhando assim, por fora, o coração do frango ele é parecido com o nosso, né? Claro, numa dimensão muito, né, num tamanho muito diferente. O nosso coração ele é mais ou menos do tamanho do nosso punho, assim, fechado, né? E o coração de galinha é isso aqui, né? Mas as estruturas que a gente enxerga, né? A capa de gordura, as artérias, as veias, elas são parecidas, né? A estrutura, o formato do coração e tudo mais. Bom, o nosso coração ele é dividido em 4 câmaras, tá? Então a gente tem 2 átrios, né? Que ficam ali na parte superior,
tá? E 2 ventrículos que vão ficar na parte inferior, tá? O nosso coração, o sangue oxigenado e o sangue desoxigenado, eles não têm contato, né? Então, uma parte do nosso coração só passa sangue desoxigenado, que seria o rico em gás carbônico, e outra parte do nosso coração só entra sangue oxigenado, né? Rico em oxigênio, tá? Ali, para a gente saber diferenciar qual é a parte do que entra sangue oxigenado e qual é a parte que entra sangue desoxigenado, a parte ali azul é o sangue desoxigenado, né? O sangue rico em gás carbônico, e a parte vermelha é a parte rica em oxigênio, tá? Bom, vamos falar então, olhando por dentro, tá? Do nosso coração. O átrio direito, tá? Ele vai ter uma válvula, né? Chamada de válvula tricúspide, tá? Que é ela que vai impulsionar, então, o sangue do átrio para o ventrículo, né? Do átrio direito para o ventrículo direito, tá? E o átrio ventrículo esquerdo, né? A comunicação, vai ter uma veia bicúspide, tá? Então, é como se tivesse, no caso, 3 estruturas numa, 2 estruturas na outra, tá? Por isso que o nome é tricúspide e bicúspide, tá? É como se fosse, então, como é que eu vou dizer para vocês? Como se fossem plaquinhas, né? Tampinhas que se movimentam, fazem a movimentação da entrada do sangue, tá? Da passagem do átrio para o ventrículo, tá? Então, aí fala que além das válvulas, né, existem a válvula aorta, né, e a válvula do tronco pulmonar, tá? Que são localizadas entre as grandes artérias do coração, né, as saídas, no caso, do sangue do coração, tá? Então, o que acontece? O sangue, ele entra pelo coração, pelas veias, tá? E ele sai do coração pelas artérias. Por que tem essa diferença de vasos, né? Por que não é tudo veia? Porque o calibre da artéria, ele é muito maior, né? A artéria, ela é muito mais calibrosa. Ela vai ter uma estrutura, uma musculatura muito mais resistente. Por quê? Para aguentar o impacto, a pressão do sangue, tá? Porque o sangue, ele é bombeado pelo coração e ele sai numa velocidade extrema de dentro do coração para o resto do corpo ou para o pulmão. Então, essa força do sangue, se fosse passar por uma veia, a veia explodiria, né? Então, a gente precisa ter um vaso calibroso que aguente essa pressão do sangue, que não estoure, tá? Então, ali, ó, tá mostrando para nós todas as artérias, vasos, né? De onde sai, para onde vai. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui nessa representação e aí depois eu leio para vocês a sequência. A gente tem a nossa circulação dividida em duas, tá? A grande circulação e a pequena circulação. Vou olhar aqui para ver se tem no livro de vocês, não tem. O que é a pequena circulação, tá? O sangue, ele vai entrar no coração, né? O sangue pobre em oxigênio, desoxigenado, né? Que a gente chama. Ele vai entrar no coração, ele vai passar pelo átrio, ele vai passar pelo ventrículo e ele vai para o pulmão, tá?
Lá no pulmão, ele vai ser oxigenado, ele vai receber, então, o oxigênio, tá? E aí, quando ele recebe o oxigênio, ele retorna para o coração, tá? Para oxigenar o coração. Essa é a pequena circulação, que é só a circulação do sangue desoxigenado que sai do coração e vai para o pulmão, é oxigenado e volta para o coração, tá? Então, é a pequena circulação que a gente chama, tá certo? Que ele só vai lá ser oxigenado no pulmão. Quando o sangue oxigenado ele entra no coração, claro, parte daquele oxigênio vai ser retirada pelas células do coração, né? E o resto daquele sangue oxigenado vai ser transportado para todo o corpo, né? Para oxigenar as outras células do nosso corpo. E aí sim a gente tem a grande circulação, né? Quando o sangue com oxigênio sai do nosso coração e vai lá para o nosso corpo, né? Conforme ele vai passando pelo nosso corpo e largando oxigênio nas células, nas outras células, ele vai recebendo gás carbônico, né? Então, aquele sangue que ele saiu do coração oxigenado, ele vai retornar para o coração desoxigenado, né? Rico em gás carbônico, pobre em oxigênio. E vai começar de novo a pequena circulação. Vai para o pulmão, recebe oxigênio, né? Libera o gás carbônico no pulmão para ele ser liberado externamente. Volta para o coração oxigenado, vai para o corpo, tá? Então, essa é toda a sequência, o ciclo, né, de respiração, né, de transporte do oxigênio pelo nosso sistema circulatório. Então, ali, ó, naquela representação, a gente tem, ó, as veias que saem do pulmão e vão para o coração, as artérias que saem. Meu Deus, quem é essa pessoa? Gente, quem é a pessoa da turma de vocês que não tem o nome e diz gaúcho com um belo bigode? Sabem quem é? Não? Não vou permitir, então. Então, ali tem a artéria e a veia. Lembrem sempre que as artérias, elas saem do coração em direção ao corpo e as veias, elas saem do corpo em direção ao coração, tá? Então, ali tem todas as nossas veias, né? As veias pulmonares, as artérias. E aí diz assim, ó. O sangue desoxigenado dos tecidos do corpo entra no átrio direito. Em seguida, flui pela válvula atrioventricular para o ventrículo direito, tá? E aí do ventrículo direito, ó, o sangue bombeado vai lá para o pulmão para ser oxigenado. Quando ele é oxigenado, ele retorna para o nosso coração lá para o lado esquerdo. Então, ó, do circuito pulmonar, o sangue retorna para o átrio esquerdo, em seguida flui através da válvula mitral para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, ele é bombeado pelo corpo, tá? Então, o sangue com oxigênio e o sangue sem oxigênio, eles não têm contato, tá? Um lado é só para o sem oxigênio, que vai mandar para o pulmão, e o outro lado é só para o oxigênio que recebe do pulmão e vai para o corpo, tá? Bom, ali embaixo, naquele quadradinho verde, cinza, fala sobre os batimentos cardíacos de sístole e diástole, tá? Então, o que acontece? Quando ocorre a contração do átrio ou do ventrículo, né? Em que as câmeras impulsionam o sangue, né, para fora, a gente tem a sístole, né? Então, quando tem a contração para empurrar o sangue para fora do coração, a gente tem a sístole. Quando o átrio, o átrio ventrículo, ele vai receber o sangue,
o coração, ele relaxa, ele se abre. E aí a gente tem a diástole. Então, a diástole é o momento que o coração está recebendo o sangue, tá? E a sístole é quando ele aperta para bombear o sangue para fora dele, tá? E esses batimentos de sístole e diástole que a gente consegue sentir, tá? Então, o sístole é quando ele está contraindo, o diástole é quando ele está relaxando, tá certo? E é esses batimentos que a gente consegue ver da pressão sanguínea, né? Quando a gente vai lá fazer, que nem as pessoas dizem tirar a pressão, né? A gente não tira a pressão, porque senão a gente fica sem verificar a nossa pressão. É isso que a gente vê, né? Os movimentos de sístole e diástole que acontece dentro do nosso sangue, do nosso coração. Por que a gente consegue verificar, né? Aqui no braço, por exemplo. Porque aqui a gente tem uma artéria que ela vai bater na mesma frequência do coração, tá certo? Bom, ali na página 57, pessoal, se vocês quiserem me parar, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, vocês sabem que, né, vocês podem. Nutrição do miocárdio, então. Então, diz assim, que o transporte de sangue, né, do músculo cardíaco, ele é realizado através das artérias coronárias, né? Então, a gente tem as artérias coronárias tanto na direita quanto na esquerda, tá? Que são as ramificações lá da aorta, tá? Então, da nossa artéria, tá bem? E se uma dessas artérias sofrer uma diminuição no seu diâmetro, né? Então, se ela começar a ficar sobrecarregada, pode ser de gordura, principalmente de gordura, ou ela perder a elasticidade, né? Essa facilidade de se contrair, a gente tem a formação de coágulos sanguíneos, que são os trombos, né? Então, o que aconteceria, né? Seria como se a gente tivesse um cano e começasse a encher o cano de coisas ali na volta e o espaço para passagem da água ficasse cada vez menor, tá? É isso que acontece com os nossos vasos, né? Quem come muita gordura, começa a gordura ficar ali fazendo parte da parede e cada vez diminuindo mais o espaço em que o sangue vai passar, né? E aí começa a diminuir o fluxo, porque, né, se tu tem um cano grosso, vai sair muita água. Se tem um cano apertado, vai sair pouca água. A mesma coisa o sangue com os vasos sanguíneos, né? Se o meu vaso sanguíneo tá apertado, né? Se a gente fizer... Quem aqui nunca fez quando é criança de ligar a mangueira e dobrar a mangueira? Assim, pegar a mangueira e dobrar. Já fizeram, não fizeram? Com certeza. O que acontece? O fluxo de água ou some ou diminui, não é? E aí, quando a gente desdobra a mangueira, arruma ela, a água volta a passar normalmente, né? É isso que acontece quando a gente tem a cobertura lá de gordura na volta dos nossos vasos, tá? Então, isso perde toda a contração muscular, dificulta a passagem, tá? E aí, essa formação desses trombos, né, desses coágulos sanguíneos que vão ficando ali presos naquele lugar, que não vão conseguindo passar, eles causam a isquemia, tá? E essa isquemia, então, ela pode vir a afetar, então, o miocárdio e aí causar também o infarto do miocárdio, né? Que aí o que acontece? O miocárdio ele vai perder oxigênio, vai perder glicose, vai perder energia, não vai conseguir funcionar de forma correta e as células vão morrer, tá? Então, o infarto do miocárdio é quando células do nosso coração morrem por falta de energia, tá? Pode morrer uma parte do nosso coração, a pessoa ter um infarto e mesmo assim sobreviver, né? Como pode ser um infarto, né? Morrer todas as células ou maior parte das células
e aquelas células que sobreviveram não conseguir dar conta, né, do transporte. Tá? Então é isso que acontece. Bom, com os vasos que eu falei para vocês, então a gente tem 3 tipos de vasos sanguíneos. Nós temos as artérias, os capilares e as veias, tá? Então as artérias, olhem ali a representação dos 3 tipos de vasos sanguíneos que a gente tem. As artérias, elas são as mais calibrosas, né? As que recebem o sangue que saem do coração com toda aquela potência, tá? Então, eles são tecido muito muscular, olha ali, ó, ele tem tecido muscular não estriado, ele tem endotélio para proteger, né? Ele tem tecido conjuntivo, então ele é um vaso muito calibroso, muito grosso para aguentar essa pressão toda do sangue, tá? Depois a gente tem as veias, que elas não são tão calibrosas quanto as artérias, mas mesmo assim elas têm uma estrutura maior, então as veias elas vão apresentar válvulas que vão ajudar a impulsionar. A artéria também pulsa, tá? Pelo fato dela ser músculo, ela vai ter a contração. Saúde, Clarice. Ela vai ter essa contração, né? Então ela vai conseguir fazer um bombeamento do sangue, tá? E a veia, ela vai ter essas válvulas que vão ajudar, né, no impulsionamento do sangue também. A velocidade que o sangue passa pela veia é bem menor do que a velocidade que ela passa pelas artérias, tá? E aí também é formado, olha ali, ó, de endotélio, né, de pele, né, tecido epitelial, no caso, tecido muscular e tecido conjuntivo, tá? Então, ele tem praticamente a mesma estruturação da artéria, só que um pouquinho mais fina. E os capilares, que ele é formado só por endotélio, então são veias, né? São veias, não são vasos, que eles têm essa estrutura porque eles têm que ser porosos, eles têm que conseguir fazer a passagem do sangue, né, para as células dos líquidos, né, para as células e das células para os capilares de volta. Por que eles são chamados de capilares? Porque eles têm a grossura de um fio de cabelo. Tá? Então, a gente tem vários capilares no nosso corpo que fazem esse processo aí de nutrição das células do nosso corpo, tá? Então, é eles que auxiliam lá na absorção de oxigênio, de glicose, de vitaminas, sais minerais e tudo mais, tá? Até auxiliam na reabsorção de água quando é necessário, tá bem? Então, os capilares, eles são muito porosos para isso, tá? Para fazer esse transporte aí, essa comunicação das células com os vasos, tá? Ó, aí agora o livro de vocês está mostrando especificamente cada um dos vasos, tá? Então, aqui, ó, só tá falando para nós que à medida que o sangue nas artérias, né? Olha ali, artérias são as de grosso calibre, como eu falei para vocês, suporta a pressão sanguínea decorrente da sístole, ó. Tudo ali que eu acabei de falar para vocês, né? E que conforme o sangue vai se afastando do coração, essa pressão vai diminuindo, né? Então, no coração, ó, nas artérias a gente consegue ver essa diferença de sístole e diástole, né? Por isso que a gente consegue verificar a pressão sanguínea, tá? Porque a gente consegue sentir esse bombeamento do coração nas artérias, porque elas também bombeiam no sangue. Claro, não na mesma intensidade do coração, mas bombeiam. E por isso que a gente consegue verificar a nossa pressão sanguínea, né? Que a pressão sanguínea é essa velocidade em que o sangue está passando, tá? Então, quando a gente fala da pressão, que a gente geralmente fala, 12 por 8, 13 por 9, 17 por 12, é essa modificação, é a sístole e a diástole, tá? Então,
A sístole é a alta, no caso, né? Que seria a parte da contração. E a diástole seria a baixa, né? O 12/8. A sístole é o 12 e a diástole é o 8, né? Então, seria a pressão. O quanto o coração e as artérias estão pressionando para o sangue passar e quanto eles estão relaxando, tá? Então, é isso, é a sístole e diástole. Ai, mas a minha pressão é baixa, minha pressão é alta, não sei o quê. Gente, isso depende muito da idade, tá? Ser sedentário, da alimentação, se a tua pressão é alta ou não, tá? Naturalmente, uma pessoa da idade de vocês, da minha idade também, geralmente uma pressão normal é entre 12/8, tá? Já falei, vai depender muito de cada indivíduo. Pressão abaixo disso, geralmente considerada baixa, pressão alta seria acima, né? Então, quem tem uma pressão 12/8, uma pressão 14/9, por exemplo, já estaria alta, tá? Enquanto tem gente que já, até pela idade, uma pressão alta vai ser lá 18, 19, tá? Então, vai depender muito da idade, de todas essas relações, né? Peso, alimentação, atividade física, tá? Então, é isso que a gente vê. Aí, ali embaixo, fala para nós o que é aquele mmHg, né? Que é o milímetro por mercúrio, tá? Que é uma unidade de pressão. Tá certo? Bom, aí a gente vai para a página 58. Na página 58 está mostrando que as veias, elas são impulsionadas, né? Elas fazem aquele processo de batimento através da contração dos músculos que ficam em volta, tá? Enquanto que a artéria, ela tem uma contração própria, que nem no coração, os músculos, as veias, elas vão precisar da ajuda dos músculos, tá? As válvulas, elas ajudam para quando o sangue vai contra a gravidade não retornar, tá? Então, ela auxilia na passagem mais fluida, mais rápida do sangue, para o sangue não retornar quando ele está contra a gravidade, tá? Aí diz ali, ó, tem um quadradinho que diz ali, quando as válvulas não conseguem conter o fluxo sanguíneo, ocorre a distensão das paredes, formando as varizes, né? Então, seria quando as válvulas elas não aguentam essa pressão e a variz aparece, né? Que seria como se fosse um vasinho extra, né? Um transbordamento do sangue, tá? Então, ali tá mostrando as veias, como eu falei para vocês, é as que fazem o retorno do sangue para o coração, né? E os capilares, como eu falei para vocês, que são aqueles vasos de pequeno calibre, né? Que eles que vão fazer toda a nutrição, toda a parte de distribuição de líquido e substâncias por todo o nosso corpo e as nossas células, tá bem? Bom, aí agora diz ali a trajetória do corpo. Então, o sangue ele tem a obrigação, né, de retirar o gás carbônico das nossas células e de depositar oxigênio nas mesmas. Como eu falei para vocês, a gente tem duas circulações, a pequena circulação e a grande, né? Que aqui no livro de vocês está como circulação pulmonar e sistêmica. Então, a pulmonar é a pequena circulação, né? Que vai fazer aquele circuito só coração, pulmão, pulmão, coração. E a sistêmica, então, vai sair do coração e ir para todas as partes do nosso corpo. Bom, então ali, ó, tá falando para nós que o sangue venoso,
ele sai do átrio direito e bombeia para as artérias pulmonares. Então, o que é o venoso? É o sangue pobre em oxigênio, tá? Que seria o sangue desoxigenado ou rico em gás carbônico. Então, ele vai sair lá, né? Vai passar pelo átrio, vai para o ventrículo e vai lá para o pulmão. Através de qual? Das artérias pulmonares, tá? Lá no pulmão, ele vai sofrer a hematose, né? Que é a oxigenação. Vai retornar pro coração pelas veias pulmonares, né? Vai passar pelo átrio esquerdo, vai passar pelo ventrículo esquerdo, e aí, a partir daí, ele vai ir pro nosso corpo, tá? O sangue arterial, então, ele é um sangue que ele passa pro nosso corpo através das artérias e depois das veias, tá? Então, ele vai ter umas artériazinhas que vai ter esse impulsionamento, depois ele vai ser transportado pelas veias, tá certo? Ah, pensei que era uma pergunta. Então, como eu falei para vocês, o sangue venoso ele é rico em gás carbônico, pobre em oxigênio, e o sangue arterial ele é rico em oxigênio, tá? Que é o que é bombeado para o nosso corpo. A sistêmica, então, como eu falei para vocês, ela vai sair do coração e vai ir para todas as partes do nosso corpo. Então, esse sangue que está oxigenado, né, que foi oxigenado pelo coração, ele vai sair pela artéria aorta, tá? E vai ser ramificado, então, para todas as outras veias, né, e capilares do nosso corpo, para ser transportado por todo o nosso corpo, por todo o nosso sistema, tá? Ó, aí no finalzinho ali, quando fala da circulação sistêmica, fala assim, que depois de ter irrigado o organismo, o sangue ele se transforma em sangue venoso, né? Ele perde toda a oxigenação e começa a receber gás carbônico. Então, ele vai voltar para o nosso coração, ok? Ele vai voltar para o nosso coração através das veias cavas, superior e inferior, tá? Que se a gente voltar lá na imagem, a gente consegue ver, tá? Bom, aí embaixo fala assim, ó, o tempo para que ocorra a circulação completa depende da idade, estado de saúde e tudo mais. Um adulto saudável em repouso demora cerca de 1 minuto. O coração bate 70 vezes neste período, tá? Então, para toda aquela parte do sangue retornar, para a primeira parte do sangue retornar para o coração, para ser impulsionado para o pulmão, para ser impulsionado para o resto do corpo, ele demora 1 minuto, tá? E nesse 1 minuto o coração bate 70 vezes. Isso é a frequência cardíaca. É claro que se a gente está fazendo exercício físico ou nervoso por alguma coisa, ou com medo, né? Que aí a gente faz os hormônios, a adrenalina serem produzidos, o batimento cardíaco ele acelera, tá? Porque ele acelera para bombear mais oxigênio para o nosso corpo, para se a gente está num estado de adrenalina, a gente entra naquele estado de luta ou fuga, tá? Porque a adrenalina é alguma coisa radical, ou que faz bem ou que faz mal, né? Então, se há alguma coisa que pode fazer mal para o nosso corpo, a gente entra nesse estado para se proteger, tá certo? Então, a gente fica em alerta, fica tudo funcionando mais. E aí, a gente hiperoxigena o nosso corpo, principalmente o cérebro, tá? Depois, ali na página 59, fala lá em cima, ó, que o estímulo para a realização de contrações cardíacas provém do nó sinoatrial,
tá? Que é um compasso, né? Um marca-passo sinoatrial. Ele tá lá na região do átrio direito, então é ele que faz com que o coração tenha os batimentos, né? A contração e o relaxamento, né? E aí diz que a sua função consiste em realizar contrações, tá? Para os impulsos elétricos. Então é ele que faz com que o coração funcione. Ele recebe essa informação da onde? Do nosso bulbo, né? Do nosso sistema nervoso, tá certo? Então o bulbo é uma estrutura que fica aqui no encéfalo, né? Que faz comunicação com a nossa medula espinal, tá? A gente tem o bulbo e a ponte. Na realidade, a ponte e o bulbo, né? E ele comanda os batimentos cardíacos, tá? Então, ele vai mandar informação, né? Sinapses lá para esse nosso sinoatrial, tá certo? Pessoas que fazem transplante de marca-passo, colocam o marca-passo, é quando esse nó não está funcionando direito, né? É implantado o marca-passo artificial, que ele vai fazer esses choques elétricos para manter o coração batendo, tá? Bom, aí depois ali, ó, a gente tem as doenças que podem acontecer no nosso sistema circulatório, tá? Então, o que pode causar problemas de circulação? Sedentarismo, alimentação desregrada, então muita ingestão de gordura, tá? Ingestão de... Oi. E eu, por exemplo, que tenho antecedente de infarto na família? Tem que ter cuidado. Porque Nossa, tô passando uma nave espacial. Porque pode ter influência genética também. Que foi, senhora? Tem que ter cuidado porque pode ter influência genética também, tá? Tá bem. E aí, se tu já tem relação de infarto na família, tu já tem que mudar teus hábitos também alimentares e tudo mais, né? E prevenindo. Meu né? pai morreu de infarto, senhora. O que Teu eu pai faço? morreu de infarto? Ah, então Morreu. tem que se cuidar, então. Né? Porque Isso quer dizer que eu vou morrer cedo. Não quer dizer. Só que tu tem que te cuidar, né? Então, ali, ó, o fumo, ele causa infarto, causa vários problemas vasculares. A ingestão de drogas e bebidas, né? Bebidas alcoólicas, que é uma droga, Luigi, né? Mas é pra tu parar de bebida, vício. Tem que tomar Eu cuidado. não bebo, nem fumo, nem faço nada. Eu só tenho alimentação desregrada. então, tipo, gordura, principalmente gordura animal, é horrível, tá? Então, quem gosta de comer muita fritura, Ah, senhora, se for para não comer mais fritura, eu morro cedo, então. Pessoal, assim, ó, tem aquelas fritadeiras elétricas que é sem óleo. Quem gosta de comer batata frita, essas coisas assim, comecem a usar ela, tá? Porque a gordura é um dos principais componentes ali para ferrar com todas as nossas veias, artérias e tudo, tá? Então aí a gente tem várias doenças que podem acontecer. Então aqui, ai, não é não. Não é não, é que tu não tá deixando o tempo certo. Se tu deixar o tempo certo e sacudir, ela fica até torradinha. É uma delícia, Joana. É uma delícia, eu adoro. Anel de cebola, então aqueles anéis de cebola também é outro que eu frito ali. Eu frito até muito ruim. Eu frito até bolinho de arroz na fritadeira elétrica. Eu adoro. Sem contar que não fica tudo empapado de óleo, né? Olha, mas não fica o mesmo gosto. Fica assim, gente, até aqueles salgadinhos, sabe aqueles coxinha de frango, bolinho de peixe, aquelas coisas que a gente às vezes compra para fritar. Se a gente frita ali e sobra de um dia para o outro, quando a gente frita no óleo, se sobra de um dia para o outro, ele fica empapado, ele fica estranho, molengo, né? Se a gente faz por ali, ele fica, parece que tu fritou na hora, assim. Eu adoro.
Vocês que não estão sabendo usar. Tem que testar mais. Tá? Então, aqui, ó. A arteriosclerose, então, é essas placas de gordura que criam nas veias, tá? Principalmente nas artérias. Então, elas vão fazendo essas camadas de gordura na volta da artéria. A artéria vai perdendo a elasticidade, né? A potência dela de bater, vamos dizer assim. E a passagem do sangue, ela vai ficando sempre debilitada. Vai passando uma quantidade cada vez menor de sangue por ali. E aí, se passa uma quantidade de sangue menor por ali, o coração, ele recebe pouco sangue oxigenado. Ele vai receber pouco sangue e ele vai transmitir pouco sangue também, tá? E aí, a partir dessa esclerose, né, nas artérias, a gente pode ter o infarto do miocárdio, que eu falei para vocês, né? Que o infarto do miocárdio, então, ele seria a morte das células do nosso coração por falta de oxigênio e de nutrientes, tá? Aí diz ali que o tratamento ele pode ser realizado com angioplastia, né? Que seria, então, a troca das artérias, né? Que ela funciona por um tempo, mas também não é a forma mais perfeita da face da Terra, tá? A gente tem o acidente vascular cerebral, que é o AVC, né? Então, Sônia, isso daí também tem genética? o AVC, olha, eu vou até pesquisar se tem genético. Nossa, se tiver, eu já tenho que morrer amanhã, Sônia. Ai, meu Deus, Ritmo. Mas Sônia, meu avô morreu de AVC. O pai do teu pai? Pai da minha mãe. Ah, tá, porque eu já ia dizer, ó, então o Não, problema não. Peraí. circulatório é genético. O irmão da minha mãe, que eu chamo de vô, morreu de AVC. Teve AVC. Aí o pai da minha mãe teve infarto. Então tem que cuidar, porque a parte circulatória da tua família, ela é um pouquinho debilitada. Nossa, eu vou morrer amanhã. Não, Tô não sei vendo se isso. não vai morrer amanhã, mas tu tem que fazer exames para fazer uma manutenção, porque já tens a predisposição à doença. E aí, se tu come gordura, então tem que fazer mais ainda, Luiz. Nossa, eu adoro gordura. Ah, gordura é um. Olha, a gordura e o tabagismo, assim, ainda mais juntas, é um abraço, né? Então, ó, o que acontece o acidente vascular cerebral, né? Ele seria um derrame cerebral, então seria como se as veias no nosso cérebro elas explodissem, né? E aí o sangue derrama por todo o cérebro, tá? E aí causa vários problemas, até a morte, né? Então, às vezes afeta parte do cérebro, que vai afetar a fala, vai afetar um lado do corpo, né? Que aí a pessoa não consegue mexer. Então, vai afetar várias coisas, tá? E pode levar à morte, dependendo da potência desse acidente vascular, tá? Que aí vai ter a interrupção do sangue, né? Pelo fato da obstrução. E a hipertensão, que é que a gente mais ouve falar, que é o mais normal, né? A hipertensão, ela tem relação mais com a quantidade de sal nos alimentos, né? Claro, mau hábitos, comer gordura, fumar, não fazer exercício físico, afeta também aqui na hipertensão, tá? A hipertensão, então, ela vai afetar também lá no nosso coração, tá? E ela pode também fazer com que a gente tenha AVCs, tá? Porque vai desregular todinho a nossa circulação sanguínea, tá certo?
E aí vai afetar tudinho, tá? Afeta coração, tudo. Veias, vasos, tudo mesmo, tá certo? Pessoas que têm hipertensão geralmente tomam remédio para controlar, né? Para fazer com que a pressão arterial ela diminua, ela volte a ficar na velocidade, vamos dizer, certa, tá? E aí tem que mudar os hábitos alimentares. Tem que fazer exercício físico. O exercício físico ele é fundamental para a gente manter nossa circulação funcionando certinho, nosso coração batendo certinho, tá? E aí a pessoa tem que comer menos sal. Gente, a chata. Comer menos sal é bom para todo mundo, tá? Então, até as meninas que são preocupadas com peso, né? Se a gente come menos sal, a gente retém menos líquido, né? Então a gente não incha tanto, tá? Então comer menos sal ele faz bem para nossa circulação e para o nosso corpo também, tá? Vamos aprender a temperar coisas com um tempero mais natural do que sazon é uma pilha de sal. Quem gosta de miojo? Pô, coisa boa, miojinho, senhora. Coisa boa, Ou na miojinho? Eu, senhora. Aquele tempero do miojinho é uma pilha de sal só. Fora todos os outros conservantes que tem. Aquilo ali Nossa, tá senhora, bom. coisa pra comer um sazão puro. Tem até câncer, Meu né? Deus. Não, Não é sazon, é sazão. Sazon, aqueles caldos também Caldo prontos, quinoa. né? Os industrializados também. Isso tudo é um perigo porque, além do conservante, o sal reina, tá? Então tentem comer. Quem gosta de sushi, molho Não, não, não. shoyu, Eu tô Eu. desencalhando. cuidar no molho shoyu, tentar comprar aquele light, que aquele light é com menos sal, tá? Porque a gente tem que tentar sempre evitar comer muito sal, tá? Coisas, presunto, apresentado, mortadela, essas coisas também, tudo é cheio de sal, a gente tem que evitar comer sempre o menos possível, tá? Porque isso, né, eles colocam o sal para manter, tá? Até na água que a gente compra, né, a água mineral tem sal, então a gente tem que cuidar também ali o sódio, né, a quantidade de sódio. Teve uma época que tinha uma marca, eu não me lembro qual era a marca da água, da Coca-Cola, que o sódio era extremo, né? Porque aí conserva mais a água dura mais ali, engarrafada. E aí eles. E aí teve assim, as pessoas que não tomavam, porque a quantidade de sal era extrema. E aí eles tiveram que se reorganizar. Oi, quem é que me chamou? Eu ia perguntar qual era essa loucura do sal na água, mas tu já explicou. É pra conservar. É. Ali embaixo, ó, tem como a gente medir o nosso IMC, né? Que é o índice de massa corporal, né? O índice de gordura do nosso corpo, tá? Então ali a gente tem que cuidar, porque se a gente tá gordinho, se a gente tá com gordura nas nossas células sanguíneas, nas nossas células adiposas, se a gente tá com gordura demais ali, a gente vai estar com gordura nas nossas veias também, nos nossos vasos, tá? Então é bem facinho, né? A gente multiplica por 2 a nossa altura e divide pela nossa massa, pelo nosso peso. E aí a gente vê o nosso IMC, tá? Aí a gente tem que cuidar, ainda mais agora que a gente tá em quarentena, que a gente tá comendo mais do que deve e não fazendo atividade física, tá? Pessoal, alguma dúvida? Não? Então, ó, façam livro didático, página 60 até a 66. E o livro de atividades da 28 a 32, tá? Se tiverem alguma dúvida em algum exercício, na próxima aula eu ajudo vocês, tá? Vocês vêm com a dúvida, a gente começa com as dúvidas e depois a gente passa para o próximo conteúdo, tá?
Façam, vocês vão ter um recesso agora, ponham as atividades em dia, sejam lindos, maravilhosos, por favor, tá? Alguma dúvida?